Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Anime Tradição. Eu me chamo Leonardo e aqui nós extraímos as lições mais poderosas que os animes podem nos oferecer, aquelas que você jamais aprenderia na escola ou nas redes sociais. E hoje você vai entender por que a Ayano-Koji é tão diferente dos jovens comuns. Enquanto a maioria vive presa em impulsos, distrações e vícios, ele domina cada passo e cada movimento. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. E a primeira coisa é namorar por carência e depois dizer que o amor decepcionou. A maioria dos jovens não entra em relacionamento por maturidade, entra por carência, por medo de estar só, por tédio, por status. E depois, quando tudo desmorona, diz que o amor decepcionou, mas não foi o amor, foi o que motivou a conexão desde o início, um vazio. A Ayano-Koji não se entrega a esse tipo de laço. Ele não ama porque precisa, ele não se envolve porque necessita de alguém emocionalmente. Se ele entra em um relacionamento é porque há um propósito claro, uma função estratégica, e mesmo assim ele continua no controle. Enquanto o jovem comum muda de vida para agradar o outro, a Ayano-Koji molda a situação ao redor do próprio plano. Ele não é moldado, ele molda. Relacionamentos vazios são como sedativos. Acalmam por fora, mas apagam por dentro. O jovem começa a namorar sem direção, esquece seus planos, abandona a rotina, se anula e vive para o outro. E aí, quando a relação termina, não sobra nada, porque ele não construiu nada além daquilo. Pessoas fortes se encontram primeiro, depois compartilham. A maioria compartilha antes, mesmo sem saber quem é. E aí vivem buscando um alguém que preencha aquilo que eles deveriam ter desenvolvido sozinhos: identidade, propósito e firmeza. A Ayano-Koji não busca quem complete, porque ele já é completo. A segunda coisa é ser refém da pornografia, o vício invisível que destrói sua mente. Pornografia é um veneno digital, o prazer mais fácil que existe, mas também o mais corrosivo. E o pior, ele é camuflado de normalidade. Todo mundo faz e ninguém vê problema, mas se você sente o estrago nos detalhes, na energia e na vontade e no foco, é o vício que faz o homem se satisfazer com fantasia e abandonar a realidade. A Ayano-Koji jamais cairia nisso. Ele não vive pelo prazer, ele vive pelo controle. Ele não entrega dopamina de graça, ele não se sabota com vícios, e pornografia é um dos mais silenciosos que existem. Ela tira sua fome de vida, transforma você num observador e alguém passivo, mole, distraído. Te acostuma com prazer sem esforço, faz seu cérebro entender que já conquistou, quando na verdade você não moveu um dedo fora da tela. Homens que constroem não vivem nesse ciclo, porque esse ciclo mina sua masculinidade pela base, destrói a agressividade, a ambição e a postura. Você pode achar que não tem nada demais, mas experimenta cortar por 30 dias e depois me diz o que acontece com sua mente, sua energia e sua clareza. Você vai sentir a diferença, vai perceber que a pornografia está te tirando sem barulho. A Ayano-Koji sabe disso, é por isso que ele jamais se sujeitaria a isso. A terceira coisa é se entorpecer com bebidas e drogas, que nada mais é do que a fuga de quem não suporta a própria realidade. Bebida virou sinônimo de juventude, festa, liberdade, mas na real ela é só mais uma forma de fugir de si mesmo. Quem bebe ou se droga para se sentir livre é porque já está preso. A maioria não bebe porque gosta do sabor, bebe porque odeia o próprio silêncio, porque não suporta estar sóbrio com quem é e precisa de uma substância para se sentir que esqueceu dos problemas. Mas o problema não é a vida, é o que você faz com ela. A Ayano-Koji jamais colocaria uma substância no próprio corpo se isso significasse perder o controle, porque ele sabe, o homem que se entorpece voluntariamente está dizendo: não consigo lidar comigo mesmo. Ele observa, ele sente, ele pensa, ele aguenta, ele não foge. E é isso que o diferencia. Bebida, droga, vape, tudo isso serve para um só propósito: desligar. Mas o cara que desliga não constrói, não comanda, não impõe presença. Homem forte não foge da dor, ele usa a dor como tração. Enquanto a maioria se anestesia, a Ayano-Koji fortalece os nervos, porque ele sabe, quanto mais claro for seu estado mental,
mais letal você se torna. A quarta coisa é viver se distraindo com idiotices, que é mais ou menos o comportamento das massas. TikTok, Reels, memes, fofocas, reality shows e polêmicas do momento. A mente do jovem médio é como um quarto cheio de lixo, nada útil, nada importante, só barulho. E ele alimenta isso todos os dias. Acorda, pega o celular, consome distração, vai dormir, consome mais, vive a vida dos outros e esquece da própria. Ayano Koji, ele observa, mas não participa. Ele assiste o caos de fora, ele vê as regras, os padrões, os erros da massa, mas ele não age como a massa, porque quem age como a massa termina como ela. Enquanto você debate a treta do influencer, Ayano Koji está traçando o próximo movimento. Enquanto você fica indignado com o BBB, ele está lendo pessoas ao redor, entendendo onde aplicar pressão. O mundo moderno é construído para te distrair, e se você não for frio o bastante para resistir, vai passar a vida inteira reagindo ao que não importa. Você precisa escolher, ou você é distraído ou você é dominante. As duas coisas não coexistem. A quinta coisa é esperar que a sorte resolva, ao invés de construir a própria estratégia. Essa talvez seja a mais comum. O jovem médio vive esperando a hora certa. A motivação, o contato, a ideia, a grana, o milagre. Espera que a vida melhore sem entender o que ela só melhora para quem constrói. Ayano Koji não espera, ele move, ele puxa as cordas, ele manipula o ambiente, ele faz o cenário parecer casual, mas tudo foi planejado. Ele entende que a maioria nunca entendeu. Sorte é o nome que os fracos dão para o trabalho invisível dos fortes. Você acha que vai acontecer? Não vai. Nada acontece do nada. Tudo que muda vem de uma decisão crua, disciplinada e repetida em silêncio. E sabe por que você não faz? Porque você espera estar pronto. Mas Ayano Koji não age quando se sente pronto. Ele age quando é necessário. Você espera a motivação. Ele age por estratégia. Você espera clareza. Ele avança no escuro. E é por isso que ele nunca depende da sorte. Porque quem depende da sorte sempre vive abaixo de quem planeja. Essas 5 atitudes parecem normais, mas são venenos disfarçados. Namorar por carência, se masturbar em segredo, fugir da própria vida com bebida e droga, se perder em distrações baratas e esperar a sorte enquanto os outros constroem. Ayano Koji jamais aceitaria nada disso, porque ele não vive para aparecer, ele vive para vencer. E vencer exige sacrifício, exige renúncia, exige frieza. Você quer ser diferente? Então para de viver igual, porque enquanto você repete tudo o que a massa faz, não tem como sair dela.